Ah, agora sim. Então, vamos lá, João, desculpa aí. Vamos Não, iniciar aí nossa primeira OC nossa nova OC aí, né? Que é termodinâmica. É uma OC rápida, deixa eu compartilhar a tela aqui. Essa OC, ela inicia hoje, né? Inicia hoje, vai até o dia 15 de junho. Só lembrando aí, pessoal, na próxima semana, João, a gente vai ter aí, deixa eu ver se eu olho uma. A gente vai ter aí a Semana da Indústria. Então, do dia 25 ao dia 29, sempre das 18h30 às 21h, a gente vai ter palestras aí com temas variados. Então, a gente vai falar da parte de elétrica, automação, mecânica, segurança do trabalho, empreendedorismo, enfim, a gente vai falar nas nossas diferentes áreas aqui de atuação. E legal. no final gera um certificado. Então, eu convido você a participar. Se você for participar, e a gente não vai ter a web aula, tá? A gente não tem a web aula aí do dia 26, certo? Só caso. Certo. Bom, aí Então, fique à vontade, vai gerar o certificado. Eu vou colocar aí ver se eu coloco aqui o card depois aqui na sala. professor, Não ele sei já se vocês. aparece aqui para mim, esse card. Já aparece? Vai. Se eu não Ok. me engano. Ah, não, mas não nessa matéria, perdão, é na outra. Apareceu na outra de comandos. Aí eu só importo Não, ela não, aqui. é que eu estou fazendo um outro curso que aparece para Ah, mim, entendeu? entendi. Eu Aí, coloco aqui também, vou colocar aqui nessa não, sala. perfeito. Eu achei que Aí, aparecia aqui nessa UC. aí ela vai, aí essa UC, então, vai até o dia 15/6, a gente ter essas aulas, vocês vão ter Perfeito. 2 aulas presenciais, sendo a próxima lá no dia 28, certo? Vou falar então, pessoal, vai ter uma SAP só, eu vou falar dela aqui. Bom, vocês não vão ver isso aqui, esse de exercício. Então tem aqui, primeira etapa SAP, né? Só baixar ela aqui, vamos ler e entender ela aí. Bom, então vamos lá, vamos ler e entender, né? Chama máquina de Carnot em foco. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Quem podemos ajudá-lo? Somos da empresa Climatizadores SA. Sim, conhecemos sua empresa. Então, como vocês sabem, somos uma empresa especializada em desenvolvimento de climatizadores. Em razão disso, estamos realizando um estudo para saber os dados teóricos de uma máquina de Carnot que opera entre dois reservatórios de 320 Kelvin e 260 Kelvin, respectivamente. Ok, o objetivo do estudo desses dados é verificar se em um ciclo termodinâmico reversível é possível converter todo o calor adicionado em trabalho útil para atingir a eficiência térmica de 100%. Então, para obtermos um relatório com essas informações, queremos contratar sua empresa. Uma informação obtida com a fabricante é que a máquina absorve 500 joules de calor no reservatório quente. Ok, vou repassar as informações para o meu técnico de refrigeração e climatização. Então, você foi escolhido para desenvolver um relatório para a empresa Climatização SA, então, para que você possa iniciar seus trabalhos ou te encaminhar todas as informações necessárias. Bom, pessoal, então tá aí, ó, você, técnico de refrigeração e climatização da empresa, deverá responder os seguintes questionamentos da empresa contratante. Então, primeiro, que trabalho ela pode fornecer e qual é o trabalho máximo que ela pode oferecer operando sob essas condições? Se a mesma máquina, trabalhando ao contrário, funcionando como refrigerador entre os mesmos dois reservatórios, quanto trabalho deve ser fornecido para retirar 1.000 joules de calor do reservatório frio? Qual a eficiência da mesma máquina operando nas duas formas, ou seja, se chama de ciclo frio e ciclo quente, né? Então, ou seja, operando no ciclo descrito, que é absorvendo o calor da fonte quente, fornecendo o trabalho, e no ciclo inverso, né, que é absorvendo o calor do ciclo frio, tendo que, para isso, receber trabalho. E a empresa contratante solicita um desenho esquemático da máquina operando nos dois ciclos. Basicamente aqui, então, pessoal, eu vou fazer aqui já como uma forma de poder já. Bom, o que que é uma máquina de Carnot, né, pessoal? Uma máquina de Carnot é considerada uma máquina ideal, então todas as máquinas térmicas elas são operadas conforme essa máquina, né, que a gente chama de máquina ideal. E quanto mais próximo desse mundo ideal, melhor, né?
É a mesma coisa a gente faz quando vai projetar um ar-condicionado, que aí não é o ciclo de Carnot, é o ciclo reverso de refrigeração. Bom, então o ciclo de refrigeração, ele opera sobre duas fontes. Então tem uma fonte fria, então tem uma fonte fria. Essa fonte fria, ela opera sobre uma temperatura, a gente chama de TF, e também sobre, perdão, TQ, né? Perdão, não é a fonte fria, aqui é uma fonte quente, perdão. A fonte fria é lá embaixo. Então é uma fonte quente. Então aqui é uma fonte quente. Então é uma fonte quente. Então você vai ter aqui TQ e o calor da fonte quente, chama de QQ. Bom, então essa minha máquina aqui, ela vai absorver uma parte, então ele absorve uma parte desse calor e ela vai me transformar em um trabalho. Então ela gera um trabalho. E esse calor que não gera trabalho, ele é absorvido por uma fonte fria. Então, qualquer máquina térmica existente, pessoal, ele parte desse princípio. Então, eu preciso de uma geração de calor. Esse calor, então, parte dele me gera trabalho. Aquilo que não gera trabalho é rejeitado, a gente chama de fonte fria. O que é basicamente? Vou dar um exemplo. Nosso motor a combustão. O que é o motor a combustão? Motor a combustão não é a reação química entre o combustível e o ar. Se for ciclo Otto, eu tenho uma centelha para gerar uma explosão. Se for diesel, é só a compressão entre o ar e o combustível. Então, ele gera uma reação química que vai explodir. Então, é uma energia química que gera uma explosão converte uma energia química. Então, essa explosão gera calor. Então, parte desse calor vai movimentar um pistão, esse pistão gira um virabrequim, e esse virabrequim vai lá para as rodas. É a energia que vai para a roda, que é a energia mecânica, certo? Então aí é a energia térmica. Então, por exemplo, só que nem todo esse calor que é gerado na explosão do motor vai para o motor, vai de fato vir energia. Então, uma parte dele se perde no atrito, uma outra parte é o próprio calor que é rejeitado. Então, enfim, só uma pequena parcela dessa energia que de fato vira o movimento do carro. Um outro exemplo de máquina térmica também é a geração de vapor, por exemplo, para energia elétrica. Então, eu tenho uma caldeira. Essa caldeira, então, eu injeto uma energia através de um combustível que vai aquecer uma água, ou seja, ela vai injetar energia para aquecer uma água. Essa água vai virar vapor a alta pressão e esse vapor vai gerar uma turbina. Essa turbina vai gerar uma eletricidade. Então, nem todo vapor que é gerado vai conseguir transformar no giro da turbina, né? Energia para movimentar a turbina. Uma parte se perde. Então, uma parte se perde e ela volta ali na forma de condensado, né? Aí a forma de condensado, aí ela se bombeia e volta para a caldeira. Aí faz o ciclo. Então, é uma fonte quente, parte gera trabalho e depois rejeitado para a fonte fria. Então, minha fonte fria, ela também tem uma temperatura, a gente chama de TF, e um calor também da fonte fria. Bom, o que está pedindo então no exercício, o que é? Olha lá, ó. Ele está falando que a temperatura opera em 320 Kelvin e 260 Kelvin. Então, nesse caso, eu tenho uma temperatura quente de 320 Kelvin. Essa unidade aqui, pessoal, é a escala absoluta, né, o Kelvin. Então, se tiver em graus Celsius, quando eu estiver lidando em máquina de Carnot, eu preciso converter para Kelvin. Para converter graus Celsius para Kelvin, basta somar com 273. Aqui já está convertido, não tem necessidade.
E a temperatura da fonte fria, 260 Kelvin. Bom, o objetivo desse estudo é verificar se um ciclo termodinâmico reversível é possível converter todo o calor adicionado em trabalho útil. Então, a máquina de Carnot, né, o ciclo de Carnot, ele já é considerado um ciclo perfeito, né, um ciclo reversível. Só que a gente vai ver que isso não acontece na prática. Não é todo calor gera trabalho. Não tem como, é impossível isso, né? Então, hoje até hoje sabe-se que isso é impossível, né? Então, aqui, para obtermos um relatório com essas informações, queremos contratar sua empresa. Uma informação obtida com a fabricante é que a máquina absorve aqui, ó, 500 joules de calor no reservatório quente, ó. Ou seja, a máquina ela absorve 500 joules no reservatório quente, ela gera 500 joules de trabalho. Bom, então aqui, pessoal, qual que é o trabalho máximo que ela pode oferecer operando sobre essas condições, né? Que trabalho ela pode fornecer e qual é o trabalho máximo? Então, vamos lá, deixa eu só pegar aqui, pegar a minha colinha aqui. Bom, então aqui, pessoal, a gente vai ver qual que é o calor da fonte quente e da fonte fria. Então, para isso, o que que eu preciso fazer? Deixa eu só compartilhar aqui minha janela. Eu preciso, então, pegar o rendimento. O rendimento, pessoal, rendimento da máquina térmica é de 1 menos a temperatura da fonte fria sobre a temperatura da fonte quente. Então, aqui, ó, é 1 menos... Então, aqui, ó, vamos fazer os cálculos. Então, 1 menos 260 dividido por 320. Fechou? Olha lá, 0,1875. Então, aqui é 0,1875. Se eu multiplicar por 100, que é 100%, então, se eu multiplicar por 100, então, o que? Ele é 18,75% de rendimento, né? Então, a quantidade então, com isso, eu consigo achar a quantidade de calor retirado da fonte, que é o que, ó? Rendimento também é o trabalho, que eu chamei aqui de tal, dividido pelo calor da fonte quente. Como meu rendimento ele é de 0,1875 e o meu trabalho é de 500, eu acho o calor da fonte quente. Vou fazendo a multiplicação cruzada aqui, ó. Então, fica 0,1875 QQ igual a 500. Então, aqui o calor da fonte quente é igual a 500 dividido por 0,18. Então, aqui, ó, 500 dividido por 0,1875, falar da 2.000, 2.660
66,67 joules. Bom, e aqui eu pego o calor da fonte fria. Então, o calor da fonte fria é o quê? Que é o que, perdão, é QF aqui. Ou os nomes certos, né? Dá o nome ao boi correto aqui. Calor da fonte fria é o calor da fonte quente, menos o trabalho. Bom, então o calor da fonte fria vai ser então os 2.666,67 menos 500. Então o calor da fonte fria é 2.166,67 joules, certo? Bom, então nessas condições, pessoal, a máxima eficiência é de 18%, ó. Então não tem como eu tirar mais. Então, claro, só sei que ele conseguisse ter mais trabalho, conseguir tirasse mais trabalho. Aí a eficiência seria maior. Bom, o nosso sistema de refrigeração, ele trabalha no sistema contrário, né? Então, o que que é o nosso sistema de refrigeração? Nada mais é que isso daqui, ó. Então, tem aqui a fonte quente. Então, tem a fonte quente. Aí eu vou fazer as setinhas aqui mais... E a fonte fria. Bom, aí aqui então eu tenho o trabalho. O que que é o ciclo de refrigeração é o inverso, né? Então, vou só ampliar para você ter um parâmetro de comparação. Bom, então eu gero um calor para me gerar um trabalho, né? De um calor me gera um trabalho. Agora a fonte fria é o contrário. Como é que eu faço para refrigerar um lugar? Esse processo aqui, ele ocorre de forma espontânea, né? Então eu gero um calor, trabalho, vamos dizer assim, mais espontâneo. Esse aqui é um processo que não ocorre espontaneamente. Eu preciso, então, adicionar trabalho, preciso adicionar energia na forma de trabalho. Então, eu injeto o trabalho, retiro o calor da fonte fria e jogo para a fonte quente. Então, eu faço um processo forçado, né? Um processo que não ocorre na realidade, né? Então, da fonte fria para a fonte quente. É o compressor, né? Que o compressor não faz? Ele não faz o circular um fluido, o fluido retira calor da fonte fria, né? Ou seja, eu injeto frio, né? Ou seja, eu retiro o calor de uma fonte e jogo na outra, né? Eu jogo para uma fonte quente, uma fonte externa. Então, isso é o ciclo reverso. Aí, como é que eu faço isso? Aí, bom, se o meu rendimento aqui na máquina térmica ele vai variar de 0 a 1, ou seja, de 0 a 100%, no COP é o contrário, né? Como eu inverto, então é de 1 para cima. Então, quanto mais distante da unidade, melhor é a minha eficiência do ciclo de refrigeração. E como é que a gente faz então? Então, o COP nada mais é do que o inverso do rendimento. Então, meu COP aqui vai ser justamente 1 dividido por 0,1875. O COP vai ser, então, de 5,33. Como é que a gente traduz o COP? Bom, o COP também, pessoal, da mesma forma que ele é aqui a relação, o rendimento aqui é a relação entre o trabalho e o calor, o COP é o inverso. O COP é o calor da fonte quente dividido pelo trabalho. Ou seja, para tantos quilowatts de trabalho, então para cada 1.000 quilowatts de trabalho, eu retiro, no caso aqui, então, por exemplo, como é que eu traduzo esse COP aqui? Para cada 1.000 quilowatts de trabalho realizado, eu retiro 5.330 quilowatts de calor. Então, é assim que a gente lê o COP. Ou seja, então, quanto maior essa proporção, melhor, né? Ou seja, se para cada 1.000 quilowatts retirar 10.000, ou que beleza. Então, por isso que quanto mais longe da unidade, ou seja, mais longe do 1,
quer dizer o quê? Que o meu sistema é eficiente, retira calor. E ele também fala, né, para retirar 1.000 joules de calor, então eu vou pegar esse copo aqui, ó. Então, se meu copo ele é de 5,33 e eu preciso tirar 1.000 joules, qual o trabalho que vai ser necessário, né? Deixa eu apagar aqui. Então, qual que é o trabalho? Vou chamar de tal aqui, vou colocar o mesmo, confundir. Bom, então aqui só multiplicar cruzado, né? Então fica 5,33 vezes tal igual a 1.000. Deixa eu só apagar aqui. Então, o tal aqui vai ser igual a 1.000 por 5,33. Fazendo os cálculos, então 1.000 por 5,33, ela 187,61 joules. Não tá aí, ó. Esse é o meu ciclo. Certo, João? Alguma dúvida aí, algum questionamento? Não, professor, só ia perguntar se ter a temperatura, mas já, já passou já. Não, então, beleza. Já Você tá, tem alguma que dúvida alguém... aí, algum questionamento? Esse Q aí é referente a quê? Quantidade de É, calor? é calor. O que é Ah, calor? É tá. o calor da fonte quente, né? Quando que ele me fornece, e o calor rejeitado, né? Ou seja, aquilo que não vira trabalho é rejeitado, né? Então Tá a gente vai certo, para a não? fonte fria. E na próxima aula eu vou explicar um pouco mais sobre esses conceitos aí. Certo? Tinha alguma dúvida aqui, João? Não, Questionamento? tranquilo, tranquilo. Bom, então finalizo a aula aqui por hoje. Se tiver algum questionamento, é só me procurar, tá bom? Desejar a você uma boa noite, fico com Deus e até a próxima. Até a próxima, professor. Tchau, tchau.